Salve, salve galera, eu sou o Denis Bofarin, sejam bem-vindos a este canal. Bom, esse vídeo vai ser sobre os demônios, o que eles são e de onde vieram. Bom, para quem já assistiu o vídeo anterior, sabe do que eu tô falando um pouco, que eles não são aqueles anjos caídos, os anjos que foram expulsos. Bom, se você não assistiu aquele vídeo, eu peço que você assista ao vídeo anterior do canal e depois venha assistir a este vídeo. Bom, mas antes de falar sobre esses demônios que Jesus expulsava, bom, eu quero falar sobre um outro assunto que também é relacionado a eles, mas que é para ficar muito melhor o nosso entendimento. É uma passagem que se encontra lá em Isaías, capítulo 14, versículos 12 ao 14. Como caístes do céu, ó estrela da manhã, filho da alva, como fostes lançados por terra, tu que debilitavas as nações, tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Bom, então essa passagem muitos dizem que se referem a Satanás, justamente por causa da referência do versículo 12, estrela da manhã, que na tradução significa Lúcifer. Lúcifer na tradução significa portador da luz, estrela da manhã. Muitos atrelam essa passagem com Satanás, dizendo que ele é Lúcifer. Mas será que Lúcifer realmente quer dizer Satanás? Vamos ler então um versículo que está lá em Apocalipse 22, versículo 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. Aí vemos que também tem estrela da manhã, que é justamente a mesma palavra usada em Isaías 14, versículo 12. Ou seja, as duas passagens na tradução significam Lúcifer. Então, ou seja, aí realmente Jesus está se auto-intitulando de Lúcifer. Então espera aí, como poderia o próprio Jesus se auto-intitular de Lúcifer? O que significa Lúcifer então? Voltando em Isaías 14, que nós lemos do 12 ao 14, vamos continuar do 15 até o 22, para ver de quem que essa passagem está falando. Contudo serás precipitado para o reino dos mortos, no mais profundo do abismo. Os que te virem te contemplarão, hão de fitar-te e dizer-te, é este o homem que fazia estremecer a terra e tremer os reinos? Que punha o mundo como um deserto e assolava as suas cidades? Que a seus cativos não deixava ir para casa? Todos os reis das nações, sim, todos eles jazem com honra, cada um no seu túmulo, mas tu és lançado fora da tua sepultura, como um renovo bastardo coberto de mortos, transpassado à espada, cujo cadáver desce à cova e é pisado de pedras. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a tua terra e matastes o teu povo, a descendência dos malignos jamais será nomeada. Preparai a matança para os filhos por causa da maldade dos seus pais, para que não se levantem e possuam a terra e encham o mundo de cidades. Levantar-me-ei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos. Exterminarei de Babilônia o nome e os sobreviventes, os descendentes e a posteridade, diz o Senhor. Se voltarmos ao versículo 4, vamos ver então de quem se refere. Então proferirás este motejo contra o rei da Babilônia e dirás, como cessou o opressor, como acabou a tirania. Então olha aí, essa passagem se refere ao rei da Babilônia e não a Satanás, como muitos dizem e como muitos atrelam essa passagem a Satanás. Só que muitos fazem isso justamente por causa de uma outra passagem que se encontra em Lucas, capítulo 10, versículos 18 e 19. Mas ele lhes disse, eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada absolutamente vos causará dano.
Bom, então aí Jesus disse que viu Satanás caindo do céu como um relâmpago. Eles atrelam aquela passagem de Isaías a essa de Lucas. Mas essa passagem também ficou meio estranha nesse contexto, porque eles retiram apenas o versículo do contexto e deixam apenas esse versículo. Só que vemos que o versículo seguinte já não casa com esse versículo. Bom, então vamos ver um versículo anterior, o versículo 17. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via a Satanás caindo do céu como um relâmpago. Bom, agora ficou mais confuso ainda. O versículo depois e um versículo antes piorou toda a situação. Então vamos ler do versículo 1 ao 3 para ver quem são esses 70 possuídos de alegria. Depois disso, o Senhor designou outros 70 e os enviou de 2 em 2 para que os precedessem em cada cidade e o lugar onde ele estava para ir. Ele fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiros para o meio de lobos. Olha só, então os 70 eles foram enviados de 2 em 2 ao meio de lobos. Mas o que significa isso? Então vamos ler do 13 ao 18. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós se fizeram, há muito que eles se teriam arrependido, assentadas em pano de saco e cinza. Contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. Tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até ao céu? Descerás até ao inferno. Quem vos der ouvidos, ouve-me a mim, e quem vos rejeitar a mim, me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. Mas ele lhes disse: Eu via Satanás caindo do céu como um relâmpago. Então, esse relâmpago que caiu do céu, Jesus estava falando da cidade de Cafarnaum, onde ela se elevou às alturas, ou seja, ele fez apenas uma alusão. Por ela ter se elevado às alturas, então ela caiu do céu como um relâmpago. Mas também vimos que Tiro e Sidom foi citadas no meio disso. Daí eu me lembro uma profecia que tem sobre o rei de Tiro, que muitos também atrelam essa profecia, que é sobre Satanás. Em Ezequiel, capítulo 28, do 12 ao 16, diz assim: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: Assim diz o Senhor Deus, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas cobrias, o sardo, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo e as esmeralda. De ouro se te fizeram os engastes, e os ornamentos no dia em que fostes criado, foram eles preparados. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação de teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecastes, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Então essa profecia ao rei de Tiro, essa lamentação ao rei de Tiro, muitos atrelam, falam que na verdade essa lamentação foi proferida a Satanás. Muitos dizem que Satanás era esse anjo querubim que guardava o jardim do Éden. Mas a verdade é que não há nenhum respaldo na Bíblia que diz que Satanás era um querubim que guardava o jardim do Éden. Deus nunca deu esse cargo para Satanás ou algum outro anjo. Lá em Gênesis capítulo 2, versículo 15, diz para quem ele estava falando. Olha só.
Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então Deus estava falando do homem. O homem é que guardava o jardim do Éden. Quando ele se refere ao rei de Tiro, ele se refere à descendência do homem que ele colocou no jardim do Éden. E não era para Satanás essa lamentação. Mas o porquê que Deus fala dessa forma ao rei de Tiro? Bom, isso vamos ver lá em Ezequiel 28, nos versículos de 1 a 4. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dize ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus, visto que se eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento no coração dos mares, e não passas de homem, e não és Deus, ainda que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Sim, é mais sábio que Daniel, não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançastes o teu poder e adquiristes ouro e prata nos teus tesouros. Então essa referência era para o rei de Tiro, que ficou muito rico e estava se achando que era Deus. Era para ele e não tem nada a ver com Satanás essa passagem. Vamos explicar agora sobre esses demônios, o que eram e de onde vieram esses demônios. Vamos começar lá em Mateus, capítulo 12, versículos do 22 ao 26. Então lhe trouxeram um endemoniado cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e a ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo rei dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Se Satanás expele a Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Bom, muitos dizem que aí os fariseus dizem que ele expelia os demônios por Beelzebu. Bom, muitos atrelam essa passagem, esse Beelzebu, a Satanás, porque ali diz que é o príncipe dos demônios. Só que a verdade é totalmente diferente. Esse Beelzebu, ele é o mesmo Deus que é cultuado no Antigo Testamento, onde podemos ver em 2 Reis, capítulo 1, versículo 2. E caiu Acasias pelas grades de um quarto alto em Samaria e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: ide e consultai a Baal-zebub, deus de Ecrom, e se sararei desta doença. Então aquele Beelzebu é referente a esse Baal-zebub. O que significa esse Baal-zebub? Baal, senhor. Zebub, das moscas, seria senhor das moscas. Olha o que diz então o versículo 16 de 2 Reis capítulo 1. E disse a este: assim diz o Senhor, por que enviastes mensageiros a consultar Baal-zebub, deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Então, visto que ele, por consultar um outro Deus, Deus de Ecrom, então ele acabou adoecendo e assim morreu em cima de uma cama. Mas esse Deus da mosca, o que significa ele, o que ele é? Então vamos lá para Êxodos, capítulo 8, versículo do 22 ao 25. Naquele dia separarei a terra de Gozém, em que habita o meu povo, para que nele não haja enxames de moscas, e saibas que eu sou o Senhor no meio desta terra. Farei distinção entre o meu povo e o teu povo. Amanhã se dará este sinal. Assim fez o Senhor, e vieram grandes enxames de moscas à casa de Faraó, e às casas dos seus oficiais, e sobre toda a terra do Egito, e a terra ficou arruinada com estes enxames. Chamou o Faraó a Moisés e a Arão e disse: ide, ofereceis sacrifícios ao vosso Deus nesta terra.
Então o faraó também tinha um deus, e esse deus era o Baal-zebub, era o senhor das moscas, e cada praga que Moisés enviava era para combater justamente cada deus de faraó. Então um desses deuses era Baal-zebub, que é o senhor das moscas, que é justamente essa referência de Mateus, que é Beuzebu, e não tem nada a ver com Satanás, é referente a esse deus, a um ídolo. Olha só por que essas enfermidades vinham sobre o povo. Vemos lá em Êxodos, capítulo 15, versículo 16. Ele disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então era só obedecer aos mandamentos que essas pragas, essas enfermidades não viriam sobre o povo de Israel. Bom, mas o versículo 26 de Mateus 12, aí deixa uma grande contradição, porque Jesus diz: se Satanás expele a Satanás, dividido está a sua casa. O que ele quis dizer com isso? Bom, Satanás, como vimos no vídeo passado, é um ser criado, que na realidade não existe. Esse ser criado, ele na verdade representa o pecado. Essas enfermidades seriam esses demônios. Ou seja, quando ele quis dizer que Satanás espelha a Satanás, é quando alguém adora a um ídolo e esse ídolo deixa enfermo uma pessoa, um outro que adora esse mesmo ídolo cura essa pessoa. Ou seja, eles não estão se entendendo. A casa desse demônio estaria dividida. Então esse demônio que se refere às escrituras não é um espírito maligno que se apodera da pessoa, que entra na pessoa. Não é sobre isso que está dizendo. É sobre um ídolo, é sobre enfermidade e é sobre o pecado. Lembrando, como já vimos no vídeo passado, que Satanás significa opositor. E diabo significa acusador, ou seja, tanto opositor como acusador como inimigos. É a mesma referência também de inimigo. Vamos ver agora em Mateus 17, versículos do 15 ao 18. Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentai-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Aí Jesus, ele repreendeu o demônio, ele não expulsou. E também termina dizendo que o menino ficou curado e não liberto. Ou seja, na verdade, é uma enfermidade e não um demônio. Ou seja, uma enfermidade psicológica. Aquele menino ele era doente psicologicamente e não era um demônio que estava possuindo o menino. As escrituras, principalmente nos evangelhos e no livro de Atos, foi mal transliterada e mal traduzida propositalmente para dar a essa intenção, a intenção desses demônios que possuem pessoas, que podem ser expulsos, visto que eles só aparecem justamente nos evangelhos e na carta de Atos, somente em Mateus, Marcos, Lucas e João e na carta de Atos. O Velho Testamento não respaldam esses demônios, como também a partir de Romanos para frente não respaldam esses demônios, nem sequer tem essa doutrina de expulsar demônios ou que demônios eles possuem pessoas. Na verdade, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento depois de Romanos, demônio na verdade significa um ídolo, um inimigo. Vamos lá para Marcos capítulo 1, versículos de 32 ao 34. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades. Também expeliu muitos demônios, não lhes permitindo que falassem, porque sabiam quem ele era.
Então eles traziam os enfermos e os endemoniados, e eles curavam eles e expeliam os demônios. Ou seja, esses demônios eram doenças como a lepra e também como enfermidades como chagas. Esses que ele não permitiam que falassem não eram os demônios, e sim a própria pessoa, que era considerada impura, ou seja, naquele estado eles falavam que as pessoas eram os demônios, porque elas estavam impuras, seriam referente a isso. Eles impediam as pessoas de falarem. Marcos 3, do 9 ao 11. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivessem pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Estes espíritos imundos não eram os demônios ou não eram espíritos, entidades, eram as pessoas que eram consideradas imundas por causa de suas enfermidades. Lucas 17, do 12 ao 14. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-los, disse-lhe Jesus: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Bom, então os leprosos eles ficavam de longe, porque quem tinha lepra, quem era considerado imundo, eles não poderiam ficar no mesmo convívio que as pessoas, que a sociedade normal naquela época. Eles teriam que ficar isolados. Agora, por que Jesus pediu para eles ir mostrar para o sacerdote? Bom, vemos isso então lá em Levíticos 13, versículos do 9 ao 11. Quando no homem houver praga de lepra, será levado ao sacerdote, e o sacerdote o examinará se há inchação branca na pele, a qual tornou o pelo branco, e houve carne viva na inchação. É lepra inveterada na pele, portanto o sacerdote o declarará imundo, não o encerrará, porque é imundo. Bom, esse capítulo todo vai falar a respeito disso, dessas doenças, como lepra, como chagas e como algumas outras doenças. Quem examina é justamente o sacerdote. Vamos lá então para Lucas 8, versículos do 27 ao 32. Logo ao desembarcar veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito e não se vestia nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes. Porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele, e embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandassem sair para o abismo. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Bom, se procurar tanto no Velho Testamento como depois de Romanos, como eu falei, nada respalda alguém ter tantos demônios assim, demônios dominar alguma pessoa assim, e até mesmo os demônios falarem com outra pessoa. Bom, então o que significa esse endemoniado gadareno? Bom, é como eu falei, os evangelhos, tanto como a carta de Atos, foi mal transliterado e mal traduzido justamente para dar essa impressão de demônios. Na verdade, Jesus estava falando com ele e ele era considerado impuro. Ou seja, por ele ter lepra, ele morava nos sepulcros, ficava longe da população. E quando ele fala para entrar nos porcos, não são os demônios que falam, é a própria pessoa, é o próprio rapaz que está falando para entrar, para aquelas chagas, aquelas enfermidades entrarem nos porcos. Isso é referente a uma doutrina
Também, ainda do Velho Testamento, uma doutrina da lei, podemos ver lá em Levíticos, capítulo 16, versículo 21. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Israel, todas as suas transgressões e todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode, e o enviá-lo-á ao deserto, pela mão de um homem à disposição para isso. Então, nessa tradição, todas as transgressões, toda a maldição, toda a enfermidade, todo o pecado do povo de Israel era transferido para um bode, que pelas mãos de alguém preparado para isso, era levado até ao deserto esse bode, para deixar as transgressões, as enfermidades e as maldições do povo de Israel lá no deserto. Quando ele encontra esse gadareno, é claro que ali não tem bode nenhum, mas ele era ciente dessa tradição. Por isso ele pergunta a Jesus, então permita-me que as minhas enfermidades entrem nos porcos. E Jesus permitiu que entrasse nos porcos, e assim os porcos se precipitaram. Justamente porque o bode tinha que ser levado para longe. Então os porcos se precipitaram e morreram afogados. Então por esse motivo esse gadareno ele foi curado. É como eu disse, há uma má transliteração, assim como uma má tradução das palavras ali, dos termos, e foi justamente para dar essa intenção. Mas o porquê disso? Bom, devemos lembrar que numa igreja, o novo convertido, quando ele entra, são os primeiros livros que ele aprende a ler, ou seja, os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Todos aprendem primeiro isso, ou seja, já começa a colocar na cabeça das pessoas que existem esses demônios, essas entidades que dominam as pessoas, que entram nas pessoas e que podem ser expulsas. Mas o Velho Testamento e nem o Novo Testamento, depois de Romanos, respaldam isso, e muito menos a existência de um ser que se chama Satanás ou Diabo. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo do 16 ao 18. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo, estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam a caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. Na mesma hora saiu. Aí diz que Paulo retirou dela um espírito de adivinhação e falou que na mesma hora em que ele repreendeu, esse espírito saiu. Olha só o que diz lá em Deuteronômios, capítulo 18, versículo 10. Não se achará entre ti quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem necromante, nem mágico, nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança de diante de ti. Lemos então até o versículo 18, mas já deu para entender que ele falou sobre adivinhações, sobre feitiçarias. Quando ele fala de queimar os filhos e filhas, é referente ao deus Moloque, que muitos entregavam os seus filhos para serem queimados, a entidade a Moloque, a um deus pagão. E toda feitiçaria, adivinhações, tudo isso é referente a deuses, a ídolos. Então vamos ver o que diz lá em Gálatas, capítulo 5, versículo do 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ou seja, então tanto adivinhações como aquelas coisas praticadas são a respeito a ídolos e são obras da carne. Não tem nada a ver com demônios, com possessão, com demônios possuir a pessoa, não tem nada a ver com isso.
Atos 19, versículos do 11 ao 16. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais de seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus exorcistas ambulantes tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre os possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso de espírito maligno soltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles que, desnudo e feridos, fugiram daquela casa. Então, quando eles dizem possesso de espírito, ou seja, aqueles judeus tentaram curar aquele possesso de espírito que haviam enfermidades, não eram demônios, que esses demônios que são ensinados nas religiões, que foi ensinado desde lá de trás da Igreja Católica. Esses demônios são referentes a chagas, a enfermidades. Ou seja, eles não conseguiam curar eles, mas Paulo curava, assim como Jesus curava também as pessoas, como os apóstolos curavam. Todas essas passagens, vemos que a relação é curar as enfermidades, não tem nada a ver com demônios. Mas essas passagens, elas foram mal traduzidas e mal transliteradas, para que dar justamente essa intenção. Vamos ver então o que significa demônios no Velho Testamento. Vamos lá para Deuteronômios, capítulo 32, versículo 17. Sacrifícios ofereceram aos demônios, não a Deus, a deuses que não conheceram, novos deuses que vieram há pouco, dos quais não se estremeceram seus pais. Então, demônios aí nesse versículo significa deuses, ou seja, lembrando que demônios é uma derivação da palavra diabo, que significa inimigo, acusador, opositor. Então, o demônio aí é um inimigo de Deus, do Altíssimo, do nosso Senhor, do Pai. Tanto como Satanás é um opositor também ao Pai, é um inimigo. Salmos 106, versículo 37 e versículo 38. Pois imolaram seus filhos e suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas, que sacrificaram aos ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Então, novamente aí, um demônio é um ídolo, é um deus pagão. Vamos lá para o Novo Testamento agora, depois de Romanos. Vamos ver em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 20 e 21. Antes digo que as coisas que eles sacrificam é a demônios que as sacrificam, e não a Deus. E eu não quero que vos torneis associados aos demônios. Não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Então aí novamente demônios significa ídolos, ou seja, inimigos de Deus, opositor, diabo, Satanás. Vamos ver também em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então aí ele fala sobre ensinos de demônios, ou seja, na verdade, esses ensinos são doutrinas que não são realmente de demônios. Esses demônios são ensinos de ídolos. São pessoas que ensinam outra religião, uma religião que vem de um outro Deus, a ensinar a fazer sacrifício a outros deuses. São religiões pagãs. Isso são demônios. No próprio Evangelho há algumas referências também sobre isso. Em João, capítulo 8, versículo 52, diz assim:
Disseram-lhe os judeus: agora estamos certos de que tens demônio. Abraão morreu e também os profetas. E tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, não provará a morte eternamente. Então aí os judeus falando para Jesus, porque ele estava falando: quem guardar as palavras dele não provará a morte eternamente. Ou seja, eles estavam presos no físico. Jesus estava falando espiritualmente, mas eles não conseguiam enxergar isso. E falava que eles sabiam que agora Jesus tem demônio, porque Jesus estava trazendo um ensinamento diferente daqueles que eles já viram. Então eles estavam achando que Jesus estava trazendo uma nova doutrina de um outro Deus pagão, mas na realidade Jesus estava trazendo a doutrina do Deus, do Pai, a qual eles, os judeus, eles rejeitaram. Em João 10, do 17 ao 20, vai dizer assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandado recebi de meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova dissensão entre os judeus. Muitos deles diziam: ele tem demônio, e enlouqueceu. Por que o ouvis? Então olha só o que os próprios judeus falaram depois do que Jesus disse. Ele enlouqueceu. Por que o ouvis? A mesma coisa que aconteceu com aquele menino que Jesus curou, que ele se jogava no fogo, se jogava na água, que ele estava louco, ele estava perturbado mentalmente. Aí os judeus julgaram Jesus como perturbado mentalmente. Esse é o demônio em que eles tratavam naquela época. E não que um espírito entrava na pessoa e a pessoa ficava possessa. Isso na realidade nem acontecia lá naquela época. Eram sobre enfermidades, doenças, ou seja, doenças psicológicas. É claro que Jesus estava trazendo o ensinamento do Pai. Louco estavam aqueles judeus de negarem o próprio Cristo. Se esses demônios realmente existissem, o certo, como naquela época, era ocorrer esses fatos no meio do povo, em bares, nesses lugares, em tudo que é lugar, as pessoas ficarem possessas e algumas pessoas curarem essas pessoas. Como lá, naquele tempo, essas pessoas que ficavam possessas, elas não iam nas sinagogas, geralmente eram fora das sinagogas, fora de ambiente religioso. Eles ficavam possessos e Jesus, assim como os apóstolos, eles iam curar. Lembrando que naquela época também existiam muitos curandeiros e até médicos. O próprio Lucas, ele era médico. Então, visto que nos dias de hoje era para acontecer em todos os lugares. Mas o engraçado é que as pessoas só ficam possessas dentro de igrejas. Só vimos falar que pessoas têm demônios dentro das igrejas. Mas o porquê isso ocorre? Uma passagem de Jó nos ajuda a entender por que tudo isso ocorre. Bom, lá em Jó, capítulo 3, versículo 25. Aquilo que temo me sobrevém, e o que receio me acontece. Ou seja, na verdade, essas adivinhações, tudo isso são obras da carne, não tem a ver com demônios, são pecados. As pessoas justificam e criaram um Satanás. A Igreja Católica, lá no tempo da Inquisição, criou um Satanás, criou um ser que fez todas as pessoas do mundo acreditarem nesse ser e assim se justificarem na carne e colocar a culpa nesse ser. Bom, mas dentro dessas igrejas o que acontece? Esses líderes religiosos, eles colocam na cabeça que as pessoas têm demônio, que tem obra de macumba na vida dessas pessoas. E elas acreditam nisso fielmente, elas acreditam tanto que acabam manifestando algumas situações psicológicas. Elas realmente acreditam na cabeça delas que elas têm aquilo que elas estão fazendo ali. Esses líderes religiosos, eles incentivam mais as pessoas a terem mais fé em Satanás. Eles falam tão bem de um ser que é Satanás, que deram o nome de Satanás, que esse Satanás, ele tem mais poder que o próprio Deus. Dentro de uma igreja, o poder de Deus ele é pequeno. Eles diminuíram o poder de Deus e aumentaram de um ser que eles dão o nome de Satanás.
Ou seja, a Igreja Católica foi a besta que saiu da terra, que parecia um cordeiro, mas falava como um dragão. E a partir daí criou um ser chamado Satanás. E tudo que a Bíblia relata sobre os reis do passado, aquelas pessoas que se quiseram parecer com deuses, se assentaram em tronos e quiseram tomar toda a glória, e que Deus foi e derrubou essas pessoas, todas as referências que eram para essas pessoas, pegaram todas as referências da Bíblia dessa pessoa e disseram que é para Satanás, que é um ser que nem sequer existe. Eles pegaram todas as referências e falaram que é um anjo que caiu, que foi expulso do céu, e que é Satanás, e que é Lúcifer, que é Belzebu, tudo eles misturaram e criaram esse ser. Ou seja, a Igreja Católica fez toda a terra adorarem aquela besta que teve a cabeça golpeada e depois sarou. A Igreja Católica e as suas filhas, a todas as protestantes, fazem todo mundo adorarem a besta. Como vimos, nenhuma dessas passagens se referem diretamente a um ser que eles dão o nome de Satanás. Esses termos é referente a um inimigo, a um opositor, são a deuses pagões, a ídolos. As pessoas hoje temem muito mais a esse Satanás do que ao próprio Deus, ao Criador. As pessoas atribuíram cargos para ele como querubim do jardim do Éden, sendo que a Bíblia não respalda em momento algum que Satanás foi querubim da guarda do Éden. Deu um poder de onipresença para Satanás, deu um poder de príncipe dos anjos para Satanás, deu um poder para ele que ele realmente não tem, nenhum dos anjos tem. O Senhor é poderoso. Eles criaram um conflito entre Deus e Satanás que não existe. O maior conflito é nosso contra a nossa carne, o nosso espírito contra a nossa carne. Eles justificam a carne dele e diz que um homem que bebe, que cai todo bêbado, é um demônio, é um espírito, que nos bares tem espíritos de demônio, tem tudo que é demônio. Homens hoje religiosos, eles procuram outras mulheres, eles adulteram, e colocam a culpa em Satanás, quando na verdade isso é a carne. Eles dão vazão para a carne e colocam a culpa em Satanás. Ou seja, criaram um ser para viver da carne e colocar a culpa nesse ser e se justificarem do seu próprio erro. Bom, esse foi o vídeo, eu espero que você tenha gostado e eu te espero no próximo vídeo. Até lá!